Olá, neste vídeo vamos introduzir o conceito de intervalo de confiança. Antes de iniciar, uma errata. Ao ouvirem o termo micrograma por decilitro para se referir à unidade de medida de ácido fólico, entenda-se micrograma por litro. No vídeo anterior, nós realizamos um teste de hipótese para comparar os efeitos de dois diferentes métodos de ventilação sobre os valores de ácido fólico em pacientes submetidos ao bypass cardíaco. Naquele teste, a hipótese nula era de que não havia diferença entre os efeitos dos dois métodos de ventilação. De acordo com essa hipótese, a distribuição de valores de ácido fólico nas populações de pacientes submetidos ao bypass cardíaco e fazendo uso de um ou outro método de ventilação é a mesma. Se as duas distribuições são as mesmas, então a média de ácido fólico nas duas populações é a mesma. Consequentemente, se realizarmos um número grande de estudos, onde em cada estudo uma amostra aleatória de 8 pacientes é submetida a um dos métodos e uma outra amostra aleatória de 9 pacientes é submetida a outro método de ventilação, e calcularmos a diferença das médias dos valores de ácido fólico nas duas amostras, então esperamos que a distribuição dos valores da diferença de médias de ácido fólico em todos os estudos realizados esteja centrada no valor zero, como mostra essa figura. Então, supondo que a hipótese nula fosse verdadeira, esse histograma mostra a distribuição esperada das diferenças de média entre duas amostras de 8 pacientes submetidos a um método e 9 pacientes submetidos a outro método de ventilação, supondo que um número grande de estudos fosse realizado. A área em vermelho é a região crítica do teste de hipótese, cujo nível de significância nós estabelecemos como 5%. Ou seja, a probabilidade de extrairmos duas amostras de 8 e 9 pacientes da população de pacientes submetidos ao bypass cardíaco e a diferença de médias de ácido fólico entre as duas amostras cair nessa região crítica é 5%, sempre supondo que a hipótese nula fosse verdadeira. Então, se realizarmos um estudo e a diferença de médias de ácido fólico nas duas amostras do estudo cair nesta região crítica, nós rejeitamos a hipótese nula porque a probabilidade de uma diferença de médias cair nessa região é apenas 5%. Nós podemos cometer um erro tipo 1 ao tomarmos essa decisão, porque a hipótese nula pode ser verdadeira, mas isso é um risco que estamos dispostos a correr. Ao realizar o estudo, a diferença de médias observadas foi de 60,18. representada por essa linha azul na figura à direita. Como este valor caiu na região crítica, então nós rejeitamos a hipótese nula. Então, agora nós podemos nos perguntar: esse teste de hipótese foi realizado supondo que os efeitos dos dois métodos de ventilação fossem os mesmos. Mas nada impede que testemos outras hipóteses. Por exemplo, poderíamos testar a hipótese de que as médias da distribuição dos valores de ácido fólico para os dois métodos de ventilação diferissem, por exemplo, de 20 microgramas por decilitro, ou 30 ou 100 microgramas por decilitro. Assim, que hipóteses nulas não seriam rejeitadas pelo valor observado nesse estudo de 60,18 microgramas por decilitro? Ou dito de outra forma, que diferença de médias entre os dois métodos de ventilação seriam compatíveis com o valor observado nesse estudo, considerando o nível de significância de 5%? Então, esse conjunto de valores de diferença de médias de ácido fólico entre os dois métodos de ventilação correspondentes à hipótese que não seriam rejeitadas pelo valor de diferença de média observado no estudo, 60,18 microgramas por decilitro,
é o que chamamos de intervalo de confiança ao nível de 95% para a diferença de médias entre os dois métodos de ventilação. Então a pergunta é, como obter esse intervalo de confiança? Uma possibilidade é repetirmos o teste de randomização realizado no vídeo anterior para diferentes hipóteses para os valores da diferença de média entre os dois métodos. Vamos deslocar este histograma da diferença de médias para a direita até que o limite superior da região crítica, essa linha vermelha mostrada na figura, coincida com a diferença de médias observada no estudo, essa linha azul. Então, a linha vermelha, ao deslocar o histograma, essa linha vermelha vai se deslocar junto com o histograma, enquanto que a linha azul, que foi o valor observado no estudo, permanece constante. Então, ao fazermos esse procedimento, chegamos à figura nesse slide mostrado à esquerda. Observe que o histograma da distribuição da diferença de médias foi deslocado para a direita. E o limite superior da região crítica coincide com o valor observado no estudo de 60,18 microgramas por decilitro. O valor da diferença de médias, indicado pela linha verde, 10,34 microgramas por decilitro, é o menor valor da diferença de média entre os dois métodos de ventilação que não seria rejeitado pelo valor da diferença de médias observada no estudo, já que o valor observado no estudo justamente coincide com o limite superior da região crítica, considerando o nível de significância de 5%. Então, esse valor 10,34 microgramas por decilitro é o limite inferior do intervalo de confiança para a diferença de médias de ácido fólico entre os dois métodos de ventilação. Se continuarmos deslocando esse histograma para a direita, vamos chegar ao limite superior do intervalo de confiança, 110,02 microgramas por decilitro, para o qual o valor observado no estudo, 60,18, coincide com o limite inferior da região crítica. Então, o limite superior do intervalo de confiança é o maior valor de diferença de médias entre os dois métodos de ventilação que não seria rejeitado pelo valor da diferença de médias observado no estudo. De novo, considerando nível de significância do teste de hipótese 5%. Então, nós dizemos que o intervalo de confiança para a diferença de médias de ácido fólico entre os dois métodos de ventilação varia de 10,34 microgramas por decilitro até 110,02 microgramas por decilitro, com nível de confiança de 95%. Então, esse slide resume os resultados que obtivemos até agora. O intervalo de confiança ao nível de 95 para a diferença de média entre os dois métodos de ventilação vai de 10,34 a 110,02 microgramas por decilitro, em favor do método de ventilação, que consiste da aplicação do óxido nitroso e oxigênio por 24 horas. Esse intervalo é bastante amplo, ou, dito de outra forma, é bastante impreciso, porque o tamanho amostral do estudo, 17 pacientes no total, 8 num grupo e 9 no outro, é pequeno. Amostras maiores tornariam esse intervalo de confiança mais preciso, mais estreito. Também nós observamos que esse intervalo de confiança não inclui a hipótese nula, que corresponde à igualdade de efeitos entre os dois métodos de ventilação.
Assim, o intervalo de confiança também pode ser utilizado para tomarmos a decisão se rejeitamos ou não uma determinada hipótese nula. Então, se o intervalo de confiança incluir o valor da diferença de médias estabelecido pela hipótese nula, nós não rejeitamos a hipótese nula. Se ocorrer, como ocorreu nesse caso aqui, do intervalo de confiança não incluir o valor de diferença de médias estabelecidos pela hipótese nula, então nós rejeitamos a hipótese nula. A cada nível de significância estabelecido pelo teste de hipótese corresponde um dado nível de confiança para o intervalo de confiança. Então, assim, o nível de significância de 5% corresponde ao nível de confiança de 95%. Ao nível de confiança de 10% vai corresponder a um nível de confiança para o intervalo de confiança de 90% e assim por diante. Então, o intervalo de confiança depende do nível de confiança estabelecido no estudo, do método utilizado para calcular o intervalo de confiança e também do valor da estatística observada no estudo. Para este exemplo que a gente utilizou, o nível de confiança de 90% levaria a outros valores para os limites do intervalo de confiança. Nesse caso, o intervalo de confiança ao nível de 90% seria mais estreito do que esse intervalo de 95%. Se o valor da diferença de médias observado no estudo fosse diferente de 60,18 microgramas por decilitro, também os limites do intervalo de confiança também seriam diferentes. Então, como interpretar o intervalo de confiança? Este é o assunto do próximo vídeo. Até lá!